Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Geografia Geral, é a nossa aula de número 18 e o tema da aula de hoje é América Latina. Pessoal, então nós temos que a divisão da América Latina é composta por... Na América do Norte nós temos o México, na América Central nós temos a América Continental e a América Insular. Na América do Sul nós temos o Brasil, a América Latina, a América Andina e as Guianas, beleza? Pessoal, então na América Central Continental nós temos os países Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. E nos países da América Insular nós temos um conjunto de ilhas conhecido como Ilhas do Caribe ou Antilhas, beleza? Pessoal, nós temos na América do Sul o Brasil, América Latina, América Andina e as Guianas. Na América Latina nós temos os seguintes países: Argentina, Uruguai e Paraguai. Na América Andina nós temos a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela. E nas Guianas nós temos a Guiana Francesa e o Suriname. Então nós temos que os países da América Latina são parecidos historicamente, culturalmente e economicamente. A maioria dos países latino-americanos foi colonizada por potências europeias de língua latina. Pessoal, então nós temos que na América Latina a língua mais falada é o espanhol, depois o português, depois o francês e depois outras línguas. Nós temos que a maioria dos países da América Latina foi herdeira da colonização de exploração e pertence ao mundo subdesenvolvido. Nós temos que na América Latina nós temos o predomínio de terras na zona intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, com florestas, savanas, campos, climas quentes e úmidos, e nós temos os desertos na Argentina e no México. Pessoal, nós temos então o deserto da Patagônia, que fica em sua maior parte na Argentina, é o maior deserto da América do Sul e o oitavo maior do mundo. Nós temos também um deserto no Chile, que é conhecido como deserto do Atacama, que é considerado um dos desertos mais secos do mundo. Pessoal, então no México nós temos o deserto de Sonora, que fica na fronteira com os Estados Unidos. Nós temos o predomínio da população mestiça, autóctone, europeia e africana. O pessoal autóctone é a pessoa que nasceu na região onde habita, ou seja, seria a população nativa. Nós temos o predomínio da população urbana, cresce sem planejamento, macrocefalia urbana, comprometendo a qualidade de vida de seus habitantes. Então nós temos cidades como Cidade do México, São Paulo, Bogotá, Buenos Aires, que elas estão todas inchadas. Daí o termo macrocefalia urbana, que seria uma cidade que cresce sem planejamento, o que compromete a qualidade de vida de seus habitantes. Então nós temos que, como característica da América Latina, a maioria de seus países apresenta em maior ou menor grau, que são países não desenvolvidos, têm uma elevada dependência econômica e tecnológica, têm um elevado endividamento externo, uma elevada desigualdade social, uma elevada concentração de renda e de terras, tem o predomínio da economia primário exportadora com industrialização incipiente, ou seja, fraca. As exceções seriam Brasil, Argentina. As exceções seriam Brasil, México e Argentina. Esses três países no pós-guerra implantaram a industrialização por substituição de importações, com forte intervencionismo estatal e presença do Estado na economia como credor e dono de empresas. Outra exceção também seria o Chile. O Chile pertence ao NIC, que seria novos países industrializados, que possuem elevado crescimento econômico devido ao investimento de capitais estrangeiros e transnacionais. Nós temos Cuba, México, Uruguai, Chile e Brasil apresentam um elevado IDH.
Então, pessoal, vamos falar agora alguns destaques ou características, ou mesmo algum fato histórico importante de alguns países da América Latina. Então, nós temos que a Argentina é a terceira economia latino-americana, tem o predomínio de terras baixas, pampas, um clima temperado, é um país industrializado e branco, ou seja, a maior parte da população é composta de pessoas que vieram da Europa, possui uma economia primária exportadora e o grande destaque é a agropecuária. Nós temos o México, é a segunda economia latino-americana, tem o predomínio de terras altas, o clima tropical, é urbano, mestiço e migrante. Os braceiros vão para os Estados Unidos. Pessoal, braceiros são aquelas pessoas provenientes do México que vão para os Estados Unidos trabalhar em serviços mais braçais, que exigem menor qualificação. Nós temos empresas maquiladoras, que são empresas estrangeiras próximas à fronteira dos Estados Unidos. Nós temos que os Estados Unidos aumentou sua participação econômica a partir do NAFTA, 50% de produtos industrializados, é uma economia primária exportadora. Um grande destaque seria o petróleo. Nós temos a América Central, considerada a República das Bananas durante muitos anos. A United Fruit norte-americana colocava presidentes favoráveis a seus interesses na região. Colômbia. No passado, os Estados Unidos incentivaram a independência de uma região para a construção do Canal do Panamá, que foi recentemente nacionalizado e modernizado, beleza? Então nós temos que antigamente o Panamá fazia parte da Colômbia. Os Estados Unidos incentivou a independência do Panamá para construir esse Canal do Panamá, que foi nacionalizado e recentemente foi modernizado. Nós temos que a Bolívia entrou em guerra com o Chile e perdeu a saída para o mar e região com minérios. Pessoal, só um detalhe no slide, é United Fruit, ou seja, tem o D no final do Unite, e isso ocorreu principalmente no começo do século XIX, no Caribe, e a guerra entre Chile e Bolívia foi em 1879 até 1884. A América Latina na nova ordem mundial. Nós temos o predomínio do modelo neoliberal, com processo de privatizações e de leis flexíveis. Nós temos a regionalização da economia, com Mercosul, NAFTA e Unasul. A Unasul seria a União dos Latino-Americanos para evitar regimes de exceção e evitar a interferência dos Estados Unidos. Nós temos o narcotráfico em alguns países como Bolívia, Peru, México, Panamá e Colômbia. Nós temos que na Colômbia o narcotráfico diminuiu muito devido ao Plano Colômbia, que foi um plano de ajuda militar norte-americana, iniciada por Bill Clinton e que persistiu nos governos seguintes. Nós temos também na América Latina guerrilhas. Então nós temos a FARC colombiana e o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que fica no sul do México. Lembrando que México tem acento no E, já que México é uma palavra proparoxítona e todas as palavras proparoxítonas têm que ter acento. Nós temos duas esquerdas, a esquerda light no Brasil, Chile, Uruguai, e nós temos a esquerda dura, com Hugo Chávez, em que ele prega o populismo, o assistencialismo, o nacionalismo econômico em setores estratégicos, um discurso anti-americano, a integração regional através do bolivarianismo e a ALBA, que seria a Aliança Bolivariana para as Américas. Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente praticar o que a gente acabou de aprender na aula. Exercício 1. A regionalização histórico-social da América divide o continente em
Então, melhor alternativa, alternativa B. Duas regiões, América Latina e América Anglo-Saxônica. Lembrando que a América Anglo-Saxônica é composta por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina é composta pelos demais países. Exercício 2. Com relação à América Anglo-Saxônica, é correto afirmar que. Então, melhor alternativa, alternativa C. Abrange apenas os Estados Unidos e o Canadá. Exercício 3. Relacione corretamente. Então, nós temos número 1, América Latina. Número 2, América Anglo-Saxônica. Então, nós temos que a primeira assertiva, Estados Unidos e Canadá. Então, número 2, América Anglo-Saxônica. Segunda assertiva, tinham como objetivos ocupar o território e fixar sua população, formando uma nova Inglaterra. Também, número 2. Terceira assertiva, colônia de povoamento. Então, número 2. Quarta assertiva, colônia de exploração. Então, número 1, América Latina. Quinta assertiva, produção agrícola baseada na grande propriedade, produzindo um único produto e com a utilização de trabalho escravo. Então, aí nós temos o número 1, América Latina. Marque a sequência correta. Então, melhor alternativa, alternativa A. Exercício 4. O mais importante setor industrial mexicano é o petroquímico. Então, melhor alternativa, alternativa A. Exercício 5. O México fala o espanhol como muitos outros países do continente americano. Já o Brasil fala o português. Tendo por base as línguas oficiais faladas na América, esses dois países fazem parte da América Latina. Melhor alternativa, alternativa D. Lembrando que o México é o único país da América do Norte que faz parte da América Latina, beleza? Os outros dois países fazem parte da América Anglo-Saxônica, que são Estados Unidos e Canadá. Exercício 6. O país de maior extensão da América Latina é também o mais desenvolvido. A que país nos referimos? Então, melhor alternativa, alternativa B. Lembrando que o Brasil é o quinto maior país do mundo. E também o país mais economicamente desenvolvido da América Latina. Exercício 7. Assinale a alternativa em que aparecem os países que apresentam os maiores níveis de desenvolvimento diferenciados em relação aos demais países da América Latina. Então, melhor alternativa, alternativa B. Brasil, Argentina e México. Pessoal, se o exercício quisesse colocar o Chile, ele também poderia colocá-lo, já que o Chile apresenta um bom índice de desenvolvimento socioeconômico, o que o diferencia dos demais países da América Latina. Exercício 8. A respeito das características da América Latina, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto A América Latina representa a maior parte do continente americano e localiza-se entre o Rio Grande, fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, extremo sul do continente. Então, letra A, verdadeira. Letra B. A América Latina é regionalizada de acordo com critérios físicos como relevo, hidrografia e clima. Então, letra B, errada. Pessoal, então a América Latina é também regionalizada de acordo com critérios históricos, como sendo países que tiveram um determinado tipo de colonização, um passado escravocrata e culturais, como origem e costumes semelhantes. Letra C. A América Latina é muito extensa no sentido norte e sul. Sua área total é de 21.060.501 km², o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. Verdadeiro. Letra D. A América Latina recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, como português, espanhol e francês. Letra E. O México, embora tenha proximidade com os países da América Anglo-Saxônica,
é um país que possui mais semelhanças históricas e culturais com os países que compõem a América Latina. Verdadeiro. Pessoal, então a alternativa da questão é a alternativa B, já que ele quer a afirmativa incorreta. Exercício 9. Do ponto de vista histórico-social, o continente americano divide-se em América Anglo-Saxônica e América Latina. Identifique a proposição que caracteriza incorretamente a América Latina. Letra A. A colonização por exploração deixou marcas profundas nessa parte da América, entre as quais a excessiva concentração de terras. Verdadeiro. Letra B. O colonizador fixou-se de imediato à terra, criando um mercado interno responsável por um precoce desenvolvimento industrial. Então, aí está errado, né? Esse tipo de colonização ocorreu mais na América Anglo-Saxônica. Letra C. A dependência em relação aos países centrais é estrutural, muito embora as forças endógenas também atuem na formação econômico-social. Verdadeiro. Letra D. Países como o México, o Brasil e a Argentina podem ser caracterizados como uma periferia industrializada. Verdadeiro também. Letra E. O espanhol e o português são as línguas oficiais dominantes, embora existam alguns países que falam inglês e francês. Verdadeiro também. Pessoal, então a resposta do exercício é a letra B, já que ele quer a alternativa incorreta. Exercício 10. Recentemente, aspectos de ordem política e humano-econômica da América Latina têm contribuído para modificar a participação desse subcontinente no cenário mundial. Considerando-se esses aspectos, é incorreto afirmar que o subcontinente latino-americano, letra A, é um dos grandes exportadores mundiais de combustíveis fósseis e oferece outras possibilidades energéticas em diversidade e volume que permitem sua utilização em outras partes do mundo. Verdadeiro. Letra B. Exerce grande poder de atração sobre empresas multinacionais por abrigar considerável mercado potencial formado por população numerosa e ainda com grande parte de suas necessidades não atendidas. Verdadeiro também. Letra C. Registra hoje, graças ao emprego de tecnologias nele geradas, ritmo de desenvolvimento industrial que supera aquele verificado em outras regiões do mundo, que também abrigam países em desenvolvimento. Então, letra C é errada. Letra D. Tem gerado dúvidas sobre a segurança dos investimentos externos na região devido às recentes nacionalizações de unidades industriais estrangeiras, localizadas em alguns dos países que o constituem. Pessoal, então a alternativa da questão é a alternativa C, já que ele quer a proposição incorreta. Exercício 11. A América Anglo-Saxônica abrange os Estados Unidos e o Canadá, países onde predomina o inglês. Língua de origem anglo-saxônica. Marque a alternativa errada sobre a América Latina. Letra A. A América Latina é uma região do continente americano de países que falam línguas latinas. Verdadeiro. B. A América Latina é uma porção da América Anglo-Saxônica que reúne países que falam inglês. Errado. Pessoal, então aí uma dica para a prova de vocês, né? A letra A e a letra B são excludentes, ou seja, se a A estiver certa, a B vai estar errada. Então, vocês poderiam acertar o exercício só lendo essas duas alternativas. Porque na letra A fala que a América Latina fala predominantemente línguas latinas. E na letra B fala que a América Latina fala preponderantemente o inglês. Então, ou fala língua latina ou fala língua inglesa. Como a América Latina fala línguas latinas, então a A está correta e a B está incorreta. Já que o exercício quer a proposição incorreta, então a melhor alternativa seria a alternativa B.
Vamos continuar lendo as outras alternativas. Alternativa C. A América Latina é formada por uma maior quantidade de países do que a América Anglo-Saxônica. Verdadeiro. Letra D. A América Latina tem o Brasil como seu maior país, tanto em tamanho como em população. Verdadeiro. E, na América Latina, predominam os idiomas espanhol e o português, línguas derivadas do latim. Exercício 12. A grande extensão no sentido norte e sul, as diferentes latitudes e a variação climática conferem à América Latina uma enorme diversidade de formações vegetais. Destacam-se as principais paisagens, exceto A. Desertos, verdadeiro. B. Floresta amazônica, verdadeiro. C. Cerrado, verdadeiro. D. Tundra, errado. E pampas ou estepes, verdadeiro também. Já que a tundra é uma vegetação rasteira e extremamente resistente ao frio, predomina em regiões polares. Exercício 13. Sobre conflitos vividos na América Latina, é incorreto afirmar. Letra A. Hugo Chávez fechou um canal de televisão na Venezuela, provocando protestos naquele país. Verdadeiro. Letra B. No Chile, Augusto Pinochet liderou um golpe que pôs fim ao governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Verdadeiro. C. A Argentina teve uma das mais violentas ditaduras e externamente se envolveu na Guerra das Malvinas em 1982 contra a Inglaterra. Verdadeiro. Letra D. O escândalo chamado Irã-Contras mostrou a interferência do governo norte-americano nos destinos da Nicarágua. Verdadeiro também. O escândalo chamado Irã-Contras ocorreu o seguinte: funcionários do governo Ronald Reagan venderam armas ilegalmente para o Irã e usaram o dinheiro para financiar os contras na Nicarágua. Esse evento ficou conhecido como o famoso escândalo Irã-Contras. Então, com esse dinheiro, eles apoiavam as guerrilhas, chamadas Contras, que se opunham ao governo sandinista marxista da Nicarágua, beleza? Então, aí no contexto da Guerra Fria. Letra E. Entre as ditaduras sul-americanas, o governo de Alfredo Stroessner, no Paraguai, destacou-se com a guerra ao contrabando, que transformou aquele país em potência produtiva mundial. Errado, já que o Paraguai não é uma potência mundial nos dias atuais. Então, resposta da questão, letra E. Exercício 14. Leia o segmento abaixo sobre a história da América Latina em fins do século XIX e início do século XX. O meio século seguinte, e particularmente o período que vai até a Primeira Guerra Mundial, foi, para a maioria dos países latino-americanos, a Idade de Ouro, do crescimento econômico com base predominantemente na exportação, da propriedade material, pelo menos para as classes dominantes e as classes urbanas, do consenso ideológico e da estabilidade política. A Idade de Ouro, referida no segmento, vincula-se a um fenômeno social e político mais amplo. Assinale a alternativa que indica esse fenômeno. Então, melhor alternativa é a alternativa B. A dominação dos estados latino-americanos pelas oligarquias vinculadas à produção agroexportadora. Exercício 15. Leia as afirmações abaixo sobre a história da América Latina contemporânea. Afirmativa 1. Entre o fim da década de 1990 e início dos anos 2000, a Argentina enfrentou uma forte crise econômica causada pela adoção de políticas neoliberais e pelo aumento de sua dívida pública, que culminou nos distúrbios políticos de 2001. Verdadeiro.
Afirmativa 2. Em junho de 2009, o presidente hondurenho Manuel Zelaya foi deposto por um golpe de Estado judicial militar, preso e levado de forma clandestina a Costa Rica, em episódio amplamente condenado pela comunidade internacional. Verdadeiro também. Afirmativa 3. Em 2011 e 2012 ocorreram no Chile importantes manifestações estudantis que demandavam a ampliação do ensino público e a ampla reforma do sistema educacional do país, herdado da ditadura de Augusto Pinochet. Verdadeiro também. Quais estão corretas? Então, melhor alternativa E. 1, 2 e 3 estão corretas. Exercício 16. São características da América Central. Então, melhor alternativa C. Politicamente fragmentada, paisagens naturais diversificada e economia baseada na exportação de produtos agrícolas. Exercício 17. Única nação da América que optou pelo socialismo. Melhor alternativa D. Cuba. Exercício 18. O Muro de Berlim ruiu, mas quem ficou com o entulho foi Cuba. A crise cubana obrigou o governo a fazer concessões no sentido de liberalizar o regime como, por exemplo, mudanças no sistema eleitoral, abertura ao turismo e permissão para o cidadão possuir moedas fortes, como o dólar. Não estava entre as causas que levaram o regime cubano a encontrar-se em tal situação. Letra A. Os países latino-americanos, obedecendo ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, ignoraram Cuba, fortalecendo seu isolamento no contexto continental. Verdadeiro. B. A derrocada do socialismo real na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e na Europa Oriental, cujos países constituíam os principais parceiros econômicos de Cuba e que muito a beneficiaram nas trocas comerciais. Verdadeiro. C. O território cubano, de modo geral, não possui recursos minerais variados, a exemplo do petróleo, para cujo abastecimento dependia da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Verdadeiro. D. A posição geográfica do país ilha, isto é, muito próximo aos Estados Unidos, seus inimigos, tendo a permanente ameaça do poderio militar norte-americano. Verdadeiro também. E. Monocultura açucareira manteve-se como base econômica do país, apesar do esforço em diversificar a economia. Então, a alternativa E é a alternativa errada. A monocultura açucareira manteve-se como base econômica do país, mas não houve esforço em diversificar a economia. Exercício 19. O Canal do Panamá foi construído em 1914 pelos Estados Unidos, que controlaram sua administração por quase um século e só devolveram a soberania da área aos panamenhos em 1999. A atual ampliação do canal visa permitir o tráfego de navios de maior porte, atualmente utilizados com mais frequência em decorrência do aumento do volume do comércio internacional nas últimas décadas. Mais de 100 rotas de transporte marítimo passam pelo Canal do Panamá, sendo uma das principais rotas que liga o Extremo Oriente à costa leste dos Estados Unidos. Pessoal, então aqui a distância da costa leste até a costa oeste dos Estados Unidos, através do Canal do Panamá, é aproximadamente 8.000 quilômetros. E a distância da costa leste até a costa oeste dos Estados Unidos sem o Canal do Panamá é de 21.000 quilômetros, beleza? Então daí o Canal do Panamá encurtar bastante uma viagem entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. Com base em seus conhecimentos, no mapa e no texto, indique a alternativa correta. Melhor alternativa A. O Canal do Panamá reduziu sensivelmente as distâncias a serem percorridas nas rotas marítimas entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos.
Exercício 20. Leia as afirmações. 1. Foi o primeiro país da América a abolir a escravidão em 1794. 2. No início de 2004, teve início uma guerra civil com uma insurreição armada no norte do país, promovida por grupos rebeldes que questionam a legitimidade da eleição do presidente. 3. Uma força de paz da ONU, a MINUSTAH, Missão de Estabilização da ONU, cujo atual comando é feito pelo Brasil, foi enviado para controlar a crise. 4. Em 2004, o país obteve a pior colocação em IDH da América e está entre os últimos do mundo. As afirmações referem-se ao seguinte país. Então, melhor alternativa, alternativa B, Haiti. Exercício 21. Observe o mapa. A América do Sul pode ser regionalizada a partir de critérios diversos. Atualmente, a regionalização mais conhecida é a que utiliza as paisagens naturais, na qual destaca-se a América Andina. Os países que compõem essa região são: nós temos que a América Andina é constituída por Venezuela, número 4, Colômbia, número 5, Equador, número 6, Peru, número 7, Bolívia, número 8, Chile, número 9. Beleza? Pessoal, então melhor alternativa, alternativa B. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos aproveitar o mapa para a gente ver a América Latina também, que é composta pelos números 10, Argentina, 11, Uruguai e 12, Paraguai. E também as Guianas, que é composta por número 1, Guiana Francesa, número 2, Suriname e número 3, Guiana. Beleza? Pessoal, aqui nós temos outro mapa da Cordilheira dos Andes. Pessoal, aqui nós temos o mapa dos desertos, né? O deserto aqui do Atacama, no Chile. O deserto da Patagônia, na Argentina. Deserto de Sonora, no México. Beleza? Pessoal, então aqui a gente tem os principais desertos mundiais. Pessoal, então se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai perceber que a maioria dos desertos se encontram nessa região e nessa região também, beleza? Pessoal, por que naquelas regiões em específico? Por causa das correntes marítimas. Pessoal, vamos começar por essa corrente marítima. Então aqui nós temos a corrente marítima, né? Aqui ela vai ganhando umidade, vai ganhando umidade, vai ganhando umidade. Quando encontra com uma corrente fria, toda essa umidade que ela ganha vira chuva. Então aqui começa a chover, aqui começa a chover, aqui começa a chover, aqui começa a chover. Aqui já não chove mais tanto, e se essa região aqui não chove tanto, propicia o clima desértico, propicia a formação de desertos, beleza? Que é o que acontece aqui. A mesma coisa aqui. Então aqui começou a gerar umidade por causa da corrente quente. A corrente quente vai gerando umidade, 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 umidade. Aqui encontra com uma corrente fria, em azul, e a corrente quente está em vermelho, né, no mapa. Então, aqui foi gerando umidade, encontrou uma corrente fria, causou precipitação, causou chuva. Então aqui começa a chover, aqui começa a chover, aqui começa a chover. Aqui começa a chover, quando chega aqui já está sem umidade, então aqui não chove tanto, então aqui propicia um clima desértico. Então aqui o clima desértico. Aqui é a mesma coisa, vai ganhando umidade, vai ganhando umidade, vai ganhando umidade, vai ganhando umidade. Chega aqui, encontra uma corrente fria, começa a chover, 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 começa a chover. Chega aqui, já não tem mais umidade para precipitar chuvas. Então aqui tem o clima desértico. Aqui é a mesma coisa, ganhou umidade, ganhou umidade, ganhou umidade. Na corrente quente, encontra uma corrente fria, precipitação de chuvas. Precipitação de chuvas. Chegou aqui, já não tem mais chuvas, já que não tem mais umidade suficiente para precipitar chuvas. Formação de clima desértico.
beleza? Aqui também é a mesma coisa. Corrente quente gerou umidade, corrente fria fez com que essa umidade precipite em forma de chuvas. Aqui já não tem mais umidade suficiente para formar chuvas. Então, aqui é o predomínio de clima desértico. Beleza? Então aí nós temos que as explicações da maioria dos desertos que nós temos no mundo é devido às correntes marítimas. Beleza? Pessoal, então por que quando uma corrente quente encontra uma corrente fria ocorre precipitação se houver umidade do ar? Por causa do seguinte, se a gente tirar um copo com água da geladeira e colocar o copo de água para fora em um dia quente, a gente vai perceber que ao redor do copo começa a formar gotículas de água, beleza? Ou seja, o copo frio faz com que a umidade do ar se transforme em líquido e fique ao redor do copo, beleza? Daí um exemplo simples de como ocorre a condensação da água, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.